Oito Pilares Podcast, episódio 3. As regras do jogo. Fala galera, eu sou o Big. Eu sou o Kelvin. Estamos de volta para mais um episódio do podcast Oito Pilares, o podcast sobre Fábula Última. Terceiro episódio, a gente já deixou para trás aí o básico do jogo. Falamos sobre os 8 pilares e agora vamos entrar no grosso das regras, né? Que vamos explicar pra galera como é que funciona esse jogo, não é isso? Exatamente, a gente vai dar uma visão mais geral de como funciona alguns sistemas do jogo. Nada em detalhes ainda, talvez a gente tenha episódios sobre criação de personagem no futuro, algo assim, mas por enquanto nós vamos dar uma visão mais geral das coisas. É isso aí, e nós vamos provar que o Fábula Última, ele é mais complicado que GURPS. Aí é o que você tá dizendo. Não, mas é sério, o GURPS só tem 3 regras, você sabe disso, né? É, exatamente. E das 3, uma é opcional. Teoricamente todas, né? O GURPS são 3 regras básicas, que é a regra de atributo e de perícia, que é a mesma coisa. A regra de dano, de balanço, GDP e não sei o quê. E a regra de reação, que essa é opcional, você não é obrigado a usar. O resto sim, totalmente opcional depois disso. Sim. É por isso que eu gosto de GURPS. Mas o Fábula Última tem um pouco mais de regras do que isso, a gente vai ver. Mas também não é tão complicado assim. A gente vai começar, cara, falando de um comentário aqui que eu separei pra gente ler, que teve lá no Discord. Você pode ler aí pra mim? Fã número 1 do Cactonto. É, isso mesmo. Se eu não me engano, o pessoal do Discord pode me desmentir se eu tiver errado. O Cactonto é uma tradução de uma criatura do livro básico que chama Cactroll. E aí o pessoal, na discussão que estava tendo lá, como traduziria essa criatura, sugeriram Cactonto. E aí o pessoal, muita gente não gostou, mas esse cara aí é o fã número 1 do Cactonto. Se fosse dependesse deles, Cactroll seria Cactonto. Tudo bem. O fã número 1 do Cactonto falou, abre aspas, uma coisa que eu gosto muito do podcast é que vocês não têm só um repertório D&D-like. Vocês falam de coisas que vocês recordam de sistemas não tão padrão como o Dungeon World. É, né? Eu até contei lá pra ele que a gente tem um... Por que a gente não fala tanto de D&D? Eu queria o nosso segredo. Você pode contar pra eles o nosso segredo? Aí, calma agora. Agora eu tô em dúvida qual é o nosso segredo. Além do fato de que a gente odeia D20, mais ou menos. Não, esse é o... Não é... É isso mesmo. A gente odeia Mas é um segredo? Pra nós, entre nós, é assim... A gente não é um segredo, mas a galera... Assim, todo mundo assume que um RPGista gosta de D&D, né? Mas o nosso segredo nosso e do nosso grupo é esse, né? A gente odeia D&D. É que assim, na real, a gente já jogou tanto D&D na vida, todo mundo, que deixou o saco, a gente só queria outras coisas. E hoje em dia o D&D não desce mais, assim, nada. D20 no geral, pro nosso grupo, assim, D20 no geral, não desce mais, assim. Uhum. Aí a gente tem... Como o grupo é grande também, então tem gente que, fulaninho gosta mais de Savage World, aí você gosta mais de Dungeon World, Numenera, eu gosto mais de 3D&T. Então meio que vai se somando, então a gente tem um repertório de sistemas ali. É, mas D&D ninguém, né? Não, D&D por incrível que pareça, tem gente que joga D&D, mas ninguém ama D&D. Ninguém chega assim, galera, vou narrar um D&D aqui pra vocês, vem cá. Não tem, né? Literalmente nunca aconteceu. Eu já narrei Tormenta, né, porque eu gosto muito do cenário de Tormenta. Foi o que eu falei pra ele, eu disse assim, o máximo D20 que eu joguei foi Tormenta lá, aí eu pensei na sua mesa, né? Caraca, a mesa do Kelvin tem 3 anos isso, velho. Pois é, e é isso. Mas aí o fã do Cactonto aí, ele tá lembrando do episódio 2, que a gente falou lá, deu várias referências de Numenera, da jogo, esse que você citou aí, né? Ryutama, né? Mas o Ryutama nem eu li, né? Nem você Ninguém também, leu. então. Ninguém leu, mas eu gosto de parecer indie. É. E a gente acabou de citar mais uma que a gente não tinha citado, né? Que citamos o GURPS agora, pra falar do Fábula. GURPS. Tá aí, E galera. tem 2 fãs de GURPS no grupo. Isso.
bom, já que a gente só tem esse comentário aqui para comentar, a gente vai direto pro assunto. Kelvin, o assunto de hoje é a regra do jogo, certo? Uhum. Teve muita gente que perguntou assim, como é que faz para jogar e tudo? Por que o podcast o primeiro não ensina? E eu acho que como o primeiro e o segundo eram meio que para apresentar basicamente o que é o Fábula Última, tá na hora da gente entrar um pouco em como é que faz para jogar esse jogo, né? Quais são as mecânicas dele, como é que rola. Não é difícil, mas ao mesmo tempo tem muito detalhezinho que a gente precisa passar por cima, né? Sim, sim, sim. Se você tá muito acostumado com D20, assim, tal, talvez você tenha um pouco de destreza no início, mas você tá acostumado com outros sistemas que o próprio Fábula Última se inspirou, como Dungeon World, Blaze in the Dark e tal, então é bem simples. Enquanto eu fazia a pauta, eu percebi assim, muita coisa das regras eu não lembrava, mesmo eu sendo narrador, né? Eu não li o livro de ponta a ponta, claro, eu li várias partes do livro, principalmente as regras mais importantes, mas ele me ajudou a fixar algumas coisas. Por exemplo, sempre que vocês me perguntavam sobre o Fábula Point, eu ia olhar o livro, lembra? Não lembro, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. E agora, depois que eu fiz essa pauta, ajudou a fixar. Então eu acredito que a galera que não sabe as regras ainda vai se beneficiar desse episódio, porque vai conhecer, vai saber como é que joga. E o pessoal que está aprendendo também vai ser bom ouvir. E espero que você ouça mais de uma vez, porque você ouvindo mais de uma vez, a tendência, se a gente fizer o nosso trabalho bem feito, né, é fazer com que você fixe essas regras, que você não esqueça mais como elas funcionam. Para isso, eu fiz uma pauta de uma forma diferente do livro básico, né? O livro básico, ele segue uma linha de raciocínio para ensinar o jogo, se você seguir ele na ordem do livro. Sim. Só que eu fiz uma coisa diferente, porque assim, para mim, eu não sei como você, como narrador e jogador, você aprende um novo sistema. Eu aprendo pela ficha de personagem. Você já fez isso? Assim, primeiro olhar o sistema, me dá a ficha de personagem que eu quero olhar aqui, o que é que tem. Eu faço isso também. Eu dou uma olhada na ficha, vejo mais ou menos assim, como é e tal. Algumas coisas a gente vai ter alguma familiaridade por conhecer de outros sistemas, então já fica mais fácil olhando na ficha, já dá pra intuir algumas coisas. E aí você consegue se organizar melhor quando você tá lendo o livro, porque afinal não é literatura, né? É um manual de regras. O objetivo dele não é você ler de ponta a ponta. Então, se você está lendo o manual de regras, não deixe de ler, porque aqui a gente vai dar muito pouco, bem por cima mesmo, só para você ter uma noção, né? Ou então lembrar um conceito de alguma coisa. Mas o manual de regras dele, se você comparar com a nossa pauta aqui durante o podcast, você vai ver que a gente foi por um outro caminho, vai ensinar de outra forma. Outra nota, nós vamos usar termos aqui traduzidos que a gente não tem certeza como vai ser a tradução oficial. Algumas traduções são bem diretas, tipo destreza. Eu duvido que vão inventar uma tradução mirabolante para destreza, mas algumas outras coisas podem mudar. No caso, a tradução que a gente está usando aqui, eu tô tirando a tradução que a galera tá usando no Ultimator, que é um aplicativo que o pessoal usa para fazer ficha. E aí tem a tradução lá também, obviamente é não oficial, mas a gente está usando ela porque é bem, digamos assim, a tradução padrão que qualquer fã brasileiro que precisa de tradução está usando. Ok. E também eu duvido que faça uma tradução que vai diferenciar tanto a ponto de tornar o que a gente vai falar inútil, por exemplo, que você não vai conseguir entender sobre o que é aquilo, mesmo que mude algum termo ou outro. Então vamos lá. Nesse primeiro bloco eu quero começar falando dos atributos, que ao contrário de muitos RPGs que a galera conhece, aqui são só 4, apesar de que falamos do GURPS também só tem 4, né? Uhum. Mas aqui são 4 que eu gosto de dividir eles em 2 físicos e 2 mentais também, assim como o GURPS. O GURPS está sendo a referência desse sistema, né, hoje. O GURPS é o pai, né? E a gente tem aqui a destreza, que é o que é que envolve a destreza, é bem básico, né, cara? Precisão, coordenação, física, reflexo, é o que você conhece na maioria dos outros jogos. Uhum. E mecânica também vai
vai fazer você aumentar a sua defesa, luta com arma à distância. Armas que necessitam de precisão, né? Por exemplo, a espada longa, ela, diferentemente de uma espada de duas mãos, que é força bruta, então um machado grande, que é força bruta, ela vai usar só vigor. Aqui as armas que têm precisão, elas usam destreza também, né? Uma espada longa que precisa de uma espada curta. E aí, como o Caio falou, ele aumenta também a defesa física. É importante isso, a gente vai ver os atributos derivados daqui a pouco, né? A destreza, quanto mais destreza você tem, mais defesa, você é mais ágil e tudo, né? O segundo atributo é a intuição, né, Kevin? O que é que faz a intuição? Ela traz a observação, entendimento, bom senso do personagem. Também aumenta a defesa mágica e ele lida com magia em geral, feitiço, ritual, arma arcana, por exemplo. Porque a gente tem algumas armas, por exemplo, um cajado, você geralmente vai usar o atributo intuição, né? Porque é a inteligência, né? O mago vai usar aquilo ali para dar dano e acertar, né? E como o Kevin falou, também aumenta a defesa mágica, que se você tá tomando dano mágico ou um ataque mágico, ele vai mirar na sua defesa mágica, que geralmente, a não ser que você seja um mago, né? Alguma coisa do tipo, a sua defesa mágica é menor do que a sua defesa física. Sim. Se você for um personagem baseado em físico, a defesa física vai ser maior e vice-versa. O terceiro atributo é o vigor, né, Kelvin? O vigor é a mistura... É meio que força, meio que... A mistura de força e constituição, digamos assim, pra galera do D&D, né? Mistura de força, constituição. É basicamente sua força física, no geral. Uhum. E aí ela vai aumentar seus pontos de vida, vai ver quanto o seu personagem precisa para ficar cansado. Vai ser usado em teste de ataque também, para arma maior, né? O Rodrigo falou, um machado de duas mãos, por exemplo. Aquele negócio assim, tudo que tem a ver com o seu corpo, a resistência do seu corpo, é vigor. Resistir a um veneno, esse tipo de coisa. E o quarto e último atributo é a vontade, Kelvin. E aí? Vontade, determinação, carisma, disciplina do personagem. Em muitos jogos é conhecido como uma força de vontade, né? Uhum. Aqui no Fábula Ultimate também vai ser usado para calcular seus pontos de mente. E em testes de diplomacia, persuasão, esses testes que você precisa convencer alguém a fazer algo. Testes sociais. E também ajuda com algumas armas arcanas. E aí, Kelvin, os atributos, eles, diferentemente de outros sistemas, eles não são números, eles são dados. Isso aqui me lembrou já o Savage Worlds, né? Que também é desse jeito, né? Sim. Sendo o mínimo D6, no máximo D12, certo? Você, na hora da criação do personagem, você tem um tipo de escolha lá, que a gente aqui não vai entrar em detalhe. Mas é aquele dado que você rola quando você vai rolar algum teste com aquele atributo. Se sua destreza for D6 e seu vigor for D8 e você rolar um teste de destreza mais vigor, você vai rolar o D6 mais um D8. Simples assim. Essa é a mecânica básica do Fábula Última. Sempre vai ser 2 atributos, né? Ou seja, são 2 dados. Podem ser o mesmo atributo, inclusive. Como a gente falou da espada de duas mãos, o dano dela, o teste dela, né, no caso, é vigor mais vigor. Então, se o vigor for D10, você vai jogar 2 D10 contra uma dificuldade. Existem 4 níveis de dificuldade que o mestre pode estipular. É pra falar? Pode falar. Tá. Peraí, calma. Tá Repete aí. Repete aí. É só, Depois entrar no ritmo, vai. E aí existe 4 níveis de dificuldade que o mestre pode estipular. Você tem o nível fácil, que você precisa ter um resultado 7 ou mais. Normal, resultado 10 ou mais. Difícil, resultado 13 ou mais. E muito difícil, resultado 16 ou mais. Isso é um teste comum, né? Que a dificuldade é estipulada pelo mestre. O mestre vai dizer a dificuldade, você rola os 2 dados. Se passou da dificuldade, igualou ou passou, no caso, você consegue. Quando for num combate, a regra continua a mesma, como a gente falou. A espada de duas mãos usa vigor mais vigor. Só que a dificuldade não vai ser estipulada pelo mestre, sim pela defesa do oponente. Então, você tá atacando um cara que tem defesa 12, você precisa rolar seus 2 dados e tirar 12 ou mais para atingir. Perfeito? Exatamente. Então, essa é a regra mais básica do Fábula Última. Com isso aqui, você sabe metade do jogo. Você sabe jogar metade do jogo. Você tem noção de que naqueles atributos que você é bom, que você vai escolher em quais você é bom,
Você pode escolher ser mediano em todos, tudo bem. Mas se você tiver um atributo que é maior do que o outro, você vai saber que naquelas ações você vai ser muito bom. Em compensação, nas que você não é tão bom, você vai ter mais dificuldades. Isso é bom para você construir um personagem. Você quer um cara mais intelectual, um cara mais ágil, um cara mais forte. E aqui com essa escolha dos atributos, se é D6, D8, D10 e D12, você consegue dar uma equilibrada. Você lembra mais ou menos o seu personagem? Como é que são os atributos dele? Eu não lembro de cabeça do coitado. Mas como ele é um tanque, eu imagino que ele tenha mais vigor. Porque você também tem poderes mágicos, né? Então você precisa de Sim, outro aquele é um atributo lá. paladino, né? Ele é tipo paladino, então ele deve ter um vigor e talvez um atributo mágico. Ou uma destreza maior, talvez uma destreza maior e intuição, não sei, sinceramente eu não lembro. Por incrível que pareça, você deixou destreza D6, deixou como seu atributo mais fraco, né? O mais forte foi vontade, D10, talvez pelos poderes. Sim, talvez, provavelmente. E aí você deixou vigor e intelecto D8 bem equilibrado, né? Um cara que bate um pouquinho, tem uns efeitos legais aí, fortes e tudo. Dá uma curinha. Dá uma curinha. Beleza. Agora começa a complicar um pouco. Porque caso você role os dados e você obtenha dois números iguais, contanto que eles sejam 6 ou maior, né? Ou seja, 6 e 6, 7 e 7, acontece um acerto crítico. Nesse acerto crítico, você além de receber um sucesso automático, você recebe uma oportunidade. O que é a oportunidade? A oportunidade é um efeito que tem uma lista de efeitos que você pode escolher para realizar além do acerto automático. A gente não vai entrar aqui nos detalhes da lista, porque ela é bem longa e nem todos os itens dela se aplicam a todas as situações, certo? Além do mais, o próprio livro diz que ela é uma sugestão. Se o mestre quiser e achar que cabe outro tipo de oportunidade, ou se o jogador acha que cabe outro tipo de oportunidade, ele pode fazer alguma outra coisa. O mestre vai ter a palavra final, mas ele pode. Ele pode sugerir, né? Ele pode dar. Porque no final, o que é a oportunidade no Fábula Última é algo que acontece, não necessariamente é algo que você fez, mas é algo que acontece que a situação muda de alguma forma ao seu favor. Não necessariamente é algo relacionado diretamente ao combate. Eu causei um dano maior, Não, às vezes, no próprio livro tem um exemplo de uma perseguição que estava acontecendo entre um personagem que estava perseguindo um vilão. A personagem teve a chance de escolher a oportunidade e ela escolheu a oportunidade de favor, que os aldeões daquele lugar ficaram gratos por ela ter perseguido esse vilão e expulsado ele da vila, por exemplo. Que é algo que não influencia diretamente em combate ou algo assim, mas é algo que fez o que agora aquele vilarejo vai estar a favor dos heróis. Aham. Sabe o que é que me lembrou? Essa aqui eu vou puxar, a galera que gosta aí, ó, fã do Cactonto aí, ó. Star Wars Fronteira do Império. É bem legal, mas eu não lembro disso, de escolher as coisas. Aquele sistema maluco de dado dele, cara, que você tira vantagem e não sei o que, lembra muito isso das oportunidades. Sim, é maravilhoso aquele sistema de dados. Eu queria outros jogos com aquilo. Pois é, me lembrou muito isso, e você tem um quebra-cabeça, assim, porque às vezes você tira um resultado muito bom, mas que no meio tem uma coisa ruim, você tem que fazer com que encaixe ali, tá ligado? Eu acho muito legal aquele sisteminha lá. Então me lembrou muito aqui. É como o Caio falou, então você pode pegar da lista lá, mas às vezes não encaixa, você quer fazer outra coisa. Ou eu gosto muito desse, dar um efeito aqui, eu coloquei alguns exemplos, né? Ó, um teste seu ou de um aliado recebe mais 4. Quer dizer, você tem um crítico, mas você não deu dano crítico. Você facilitou pro seu outro aliado dar o dano, ou acertar mais fácil, né? Acho legal isso. Além do sucesso crítico, nós temos também a falha crítica, ou fumble, que é quando os dois dados dão resultados 1. Se você tiver 1 nos dois dados, você vai ter uma falha crítica. O que acontece na falha crítica? Você vai gerar uma oportunidade, só que essa oportunidade vai ser para o antagonista, para quem está contra você naquela cena. Então, o próprio livro sugere que não seja necessariamente algo que o personagem falhou, não foi algo que foi uma falha do personagem, porque eles são grandes heróis, mas algo no ambiente que se virou contra o grupo.
Alguma coisa, algum fator externo que fez com que o grupo falhasse de alguma forma. É. Mas é importante que também nunca transforme essa falha em acerto. É uma falha, é uma falha. Agora, como essa falha vai ocorrer, aí vocês vão ver no contexto da cena. E aí outra coisa que acontece quando o jogador falha, que ele tira uma falha crítica, é que ele ganha na hora um Fábula Point, e isso aí me lembrou outro RPG, né, cara? Me lembrou das coisas que eu mais adoro em Dungeon World. Dungeon World, né, cara? Eu gosto muito de falhar em Dungeon World só porque ele me dá uma recompensazinha. Assim, é divertido porque eu perco o controle da história do Dungeon World quando eu falho como personagem. E eu sou recompensado, eu acho maravilhoso. A gente vai falar sobre o Fábula Point daqui a pouco, mas entrando na segunda parte do podcast, a gente vai falar sobre duas coisas que a gente já citou, que é bem importante, que é os pontos de vida e os pontos de mente, né? Eu quero sempre falar ponto de mana, né? Que é Então, o eu costume. quero falar sempre ponto de magia. Ponto de magia. Mas é o ponto de mente, porque é traduzindo literalmente de Mind Points, beleza? Aí chega aqui eles metem um ponto de magia. É, não sei, né? Mas HP, ponto de vida, todo mundo sabe o que é, que significa, né? Representa a vida do personagem. Se você chegar a 0, você morre. E o MP, ou pontos de mente, ou Mind Points, eles são a energia mágica que você gasta para usar efeitos. Nem sempre só feitiços, alguns outros efeitos, alguns itens também necessitam de gastar Mind Points, né, Kelvin? Exatamente. E além desses dois atributos, a gente tem um terceiro atributo, que é bem característico do Fábula Último, que a gente citou, inclusive, em outros, não sei se foi no passado ou no primeiro. Eu acho que foi no primeiro. Foi no primeiro, né? Que é o IP, ou ponto de inventário, o Inventory Points. O que é o Inventory Points, Kelvin Lima? Cara, é uma das mecânicas que eu acho mais legais do jogo, pra ser sincero, que eu acho que é o que invoca mais. Porque em JRPG, normalmente, o que é que a gente tem? Pô, você vai na cidade, você compra diversos itens. Uhum. Só que o Fábula Ultimate fez a escolha de você não precisar gerenciar isso. Uhum. Então os pontos de inventário você usa pra você dizer o que é que seu personagem tem, mas só na hora que você precisa. Ah, eu preciso de uma porção, então vai ter uma tabela no livro dizendo quanto custa em pontos de inventário uma porção. E aí você vai gastar esses pontos de inventário e você vai ter essa porção. Não importa se você comprou na cidade ou não. Até porque mais tarde você vai recarregar esse ponto de inventário com dinheiro. E o legal também é isso, é que você cria, usa e acabou. Você não precisa, eu tenho quantas porções. Não, você não precisa manter registro de quantas porções você tem. Você apenas tem pontos de inventário ou não tem para gastar. Eu não sei porque eu gosto muito disso. Eu achei uma ideia muito boa. Eu não sei se ele se baseou em outro jogo ou não, mas eu acho muito divertido isso, essa mecânica. Eu não sei de onde é que veio anteriormente, mas eu sei que tem em Tiny Dungeon essa regra. Ou uma regra bem parecida, de tipo assim, você tem, não de criar itens, mas de você não ficar registrando o inventário. Você registra slots de inventários, entendeu? Você não precisa registrar coisa por coisa. Eu tenho tanto slot, então nesse slot aqui tem isso, e nesse slot aqui tem aquilo. Você não precisa ficar contando peso, tá ligado? Tá no slot. Perfeito. Bem RPGs, né? Outra coisa que a gente tem aqui na ficha de personagens são os traits e os bonds, no caso, os traços e os laços ou vínculos, não é isso? Exatamente. Os traços, eles são 3 aspectos que definem o seu personagem: a identidade, o tema e a origem. A identidade vai ser um resumo básico do personagem. Por exemplo, o Pirata do Céu, Cavaleiro Sem Rainha, um ladrão audaz. Vai ser uma descrição curta e simples do seu personagem para que você tenha uma noção do que ele é. A base, qual é a base dele, qual é a identidade dele. É o conceito, né? Exatamente. E isso não é fixo também. Você vai escolher, você começou um paladino corajoso, mas aí no meio da campanha acontece alguma coisa, você perde sua fé, por exemplo, e aí você vai mudar a sua descrição. Uhum. Em base é uma descrição curta do que é o seu personagem. O tema é um pouco parecido com isso, porque também pode mudar durante a campanha. O tema ele define
aquilo que move o seu personagem. Por que é que ele tá nessa aventura ou por que ele se aventura? Pode ser a vingança, justiça, ambição, né? Coisa desse tipo. Lá no livro tem vários temas, né, para você se inspirar. E o terceiro ponto é a origem, que esse não tem como mudar, porque é simplesmente o lugar de onde seu personagem veio, né? Talvez até tenha como mudar e depende de alguma revelação bombástica da campanha, mas né, você não vai. Via de regra, você não irá mudar. Esses três aspectos, eles são um pouco da personalidade do seu personagem, mas o legal do Fábula Última é que, diferentemente de um D&D, que você coloca lá seu alinhamento ou tendência, eu não sei mais como é que chama no D&D, estou mudando de nome, e aquilo ali não tem efeito nenhum na mecânica do jogo, no Fábula Última não. Isso aqui tem efeito na mecânica. Não é só para escrever e dizer que é. Se você interpretar aquilo ali, tem como ganhar bônus, e a gente vai explicar isso daqui a pouco. Muitos RPGs tem isso mesmo, de pedir pra você escrever seu personagem. Muitos RPGs até que a gente gosta, tem isso de descreva seu personagem. Mas o legal do Fábula Última é exatamente o que você falou, ele tem uma implicação mecânica. Mecanicamente você vai ser incentivado a respeitar a identidade e o tema do seu personagem. O outro aspecto aqui de personalidade do seu personagem que a gente tem são os laços, né? Ou vínculos, a gente não sabe como vai chamar. A gente chama de vínculo por causa do Dungeon World, né? Sim. O que é que são os vínculos? São aquela coisa que a gente falou no primeiro episódio, que você cria um vínculo com alguém ou alguma coisa, ou uma pessoa, ou uma cidade, ou um vilão, ou um personagem de um amigo, né, dos que joga com você. Sim. Você cria um vínculo com ele que tem um sentimento ligado a esse vínculo, vai te possibilitar ter um bônus, a gente vai explicar daqui a pouco, quando você usar esses vínculos. Existem 3 tipos de vínculos e eles sempre são opostos. Você escolhe, você cria um vínculo, né? Com o que quer que seja, você escolhe um desses sentimentos. Você não pode escolher, não pode ter um vínculo de duas do mesmo, né? No caso. E são eles, Kelvin? O primeiro é admiração ou inferioridade. O segundo, lealdade ou desconfiança. E o terceiro, afeição ou ódio. Isso. E aí você pode, no caso, você pode ter um vínculo de 1 a 3 com qualquer coisa. Né? Você pode ter, com um personagem você pode ter admiração, com outro você pode ter admiração e desconfiança, você pode ter afeição, desconfiança e inferioridade, você pode ter sempre um de cada par, no máximo até 3. Sempre para ativar esses traços e esses laços, a gente precisa de Fábula Point. Mas o que é o Fábula Point? Você pode explicar para mim, Kevin? Fábula Point é a nova modinha dos RPGs, né? A Beta Currency do jogo. É um ponto que você vai ganhar, você vai começar com 3 Fábula Points. Ele serve para você alterar o jogo de várias formas diferentes. É uma forma do jogador ter algum controle maior sobre a narrativa ao custo dessa moeda. O Fábula Point, ele tem esse poder, como o Kevin falou, de você mudar a narrativa, seja ela usando mecanicamente aí a sua personalidade, como a gente vai explicar, ou seja, você pode até alterar a história mesmo, né? Claro, com a permissão do mestre e tudo. Ou então adicionar um elemento novo, um NPC na cidade. O Fábula Última já te dá essa liberdade criativa na hora de criar o mundo, como a gente falou lá no primeiro episódio, e também falamos muito no segundo, né? Mas ele, com o Fábula Point, ele te dá essa possibilidade de continuar acrescentando coisas. Eu preciso que nessa cidade aqui tenha um NPC que faça tal coisa. Um cara que conserte arma mágica. Bom, beleza, o mestre vai se ele autorizar, né? Ele vai te pedir que você descrever melhor o NPC, dizer o que é que ele faz, e gastar um Fábula Point para tornar aquela alteração ou adição, tornar ela válida. Lembrando que você nunca pode usar o Fábula Point para interferir no personagem do amiguinho. Sim, não seja babaca. Você não pode mudar nada do personagem do amiguinho, a não ser que ele permita, tá? Tem essa regra no livro. Você também não pode desdizer coisas. Uma coisa que já existe, um fato, você não pode fazer com aquele fato deixe de ser. Você não pode desfazer coisas que já foram feitas ou desdizer coisas que já foram ditas sobre alguma coisa. Exatamente.
beleza? Mas o outro uso do Fábula Point é fazer com que aqueles aspectos de personalidade do seu personagem tenham efeitos no jogo, né, Kelvin? O que acontece? Como a gente falou, o vínculo e o traço no Fábula Ultima tem efeitos mecânicos, não é só algo de roleplay do personagem, tem efeitos mecânicos. E como é que você vai fazer isso ter efeitos mecânicos? É justamente com os Fábula Points. Você vai gastar Fábula Points e você vai invocar o seu traço ou invocar o seu vínculo para modificar uma jogada. Uhum. No traço você vai poder rerolar uma falha que você teve. E no vínculo você vai conseguir adicionar um bônus na jogada. No caso é o seguinte, o legal do traço é que você pode rolar novamente um dos dados ou ambos os dados e não precisa ser falha, tá? Digamos assim, se você tá precisando de uma coisa que só vai funcionar com crítico, você conseguiu, sei lá, 6 e 5. E 6 e 5 você teve um sucesso. Mas não foi crítico, você quer um crítico. Por algum motivo você quer um crítico porque você quer uma oportunidade de fazer alguma coisa, sei lá, loucura ou situação inusitada. Você pode gastar um Fábula Point, invocar o traço adequado para isso, né? Sempre o bom é que você tem que ter um motivo. Por que você está invocando esse traço aqui? No caso, entre identidade, tema e origem. Você tem que escolher alguma coisa que faça sentido. Por exemplo, se você é um ladrão dos céus e você tá... Não, eu tô num combate aéreo. Então faz sentido você invocar a sua identidade de ladrão dos céus para poder gastar esse Fábula Point. Sempre tem que ser baseado nisso. Aí você escolhe se você vai justificar com base na identidade, no tema ou na origem. Né? E você pode rolar de novo aquele dado, como eu falei, mesmo que seja um sucesso. Agora você vai ficar com o resultado que der, né? Também tem isso. O do vínculo, você tem que ter o vínculo com alguém que esteja envolvido no teste. Quem faz muito isso, a gente até comentou, é o Darkblade. Ele cria um vínculo com o oponente para poder usar aquele vínculo contra ele mesmo. Sim. Mas no Fábula Point é mais ou menos isso. Você vai usar um vínculo que você tenha com o personagem. Ou uma cidade, ou como eu falei, qualquer pessoa que tem um vínculo que dê para fazer essa ligação, você vai ter um bônus na jogada. No caso, como a gente falou, o vínculo é de 1 a 3, então o bônus também é de acordo com o vínculo. O mais legal, Kelvin, é que você pode invocar o Fábula Point do vínculo, mesmo depois que você jogou o dado. Sim, você pode ver o resultado, não gostou, e aí você invoca o traço ou invoca o vínculo. Não, no caso do vínculo, você pode ver o resultado de, tipo assim, falhei por 2, mas se eu conseguir invocar esse vínculo aqui de 2, eu passo. Ele dá um bônus menor, porque é de 1 a 3, ele não é uma aposta tão grande quanto o traço. Quando rolar o dado de novo, ou 2 dados, né? Mas ele é mais seguro ali, pô, eu tenho um bônus de 2. Tá bom, com 2 eu consigo, com 2 eu passo, tá perfeito. Só que ele pode ser usado em menos momentos do que um traço, geralmente. Aí a gente tem o outro lado do Fábula Points, que é o Ultima Points. Por isso que a piadinha é essa, por isso que eu sempre fico tentando entender como é que vão traduzir o Fábula Point, o Ultima Point, porque é Fábula Última. E aí... Ponto de Fábula, ponto de Última. Será? Ou não vai ser Fábula Última, né? É porque ponto de última é muito feio, velho. Mas aí já não é comigo, amigo. Mas tudo bem. Mas aí o tradutor também não tem muita opção. Não tem. Mas e o que é o Ultima Point? A gente falou do Fábula Point. Então o que é o Ultima Point? O outro lado da moeda do Fábula Point? É basicamente a mesma coisa que o Fábula Point, só que pra vilões. Só que pra vilões, né? É isso, é basicamente isso. Inclusive os vilões podem invocar traços. Vilões também vão ter traços. Eles podem invocar traços. Pra jogar os dados de novo. Pra jogar os dados novamente. Ele pode fazer alguns efeitos clássicos de vilão, como escapar, se recuperar e tudo, né? Tá, mesma coisa de Fábula Point. O mestre vai usar aquela moeda pra fazer efeitos que favoreçam o vilão. Kelvin, vamos para a próxima sessão. Vamos falar das classes, vamos falar da carne, do que é que esse RPG tem de mais interessante pra mim, que são os personagens, as classes dos personagens. É onde o sistema brilha. Isso aí. A galera que pode ter ficado atraído, como eu, pela quantidade de classes imensas, e aí
E pela. Não sei se o pessoal percebeu, quem não conhece o sistema, que aqui o multiclasse é obrigatório. Você Sim. não tem como você ser uma classe só. É literalmente obrigatório você criar o seu personagem com mais de uma classe. Isso. Tem que ser no mínimo duas. No mínimo duas. O Fábula Ultima ele tem diversos suplementos com diversas classes. Aí a galera cria classe, tem classe variante. A gente não vai citar nada disso aqui, nós estamos só no livro básico. E no livro básico a gente tem 15, não é isso, Kelvin? Sim, que você vai escolher e vai misturar, e até o livro dá algumas sugestões de eu quero o arquétipo tal, então você vai misturar essa e essa classe aqui, Uhum. pra criar um personagem único. Cada personagem começa com nível 5. Como o Caio falou, ele tem que ter entre 2 e 3 classes. Ele não pode ter nenhuma e nem mais que 3. Ele tem que dividir esses 5 níveis entre essas classes dele, entre essas 2 ou 3 classes dele. Então ele pode ter uma classe nível 3 e uma classe nível 2. Ou ele pode ter uma classe nível 3, uma classe nível 1 e outra nível 1. Ou então ele pode ter uma classe... É só isso mesmo, né? 2, 2, 1. Ou ele pode ter 2, 2 e 1, né? Uma classe nível 2, outra classe nível 2, outra classe nível 1. Essas opções que o personagem tem. E aí, cada nível que você tem da classe, você tem direito a um ponto de habilidade escolhido da lista das habilidades da classe. A gente vai falar isso daqui a pouco. O jogo básico, ele vem com essas 15 classes disponíveis. Cada uma tem uma característica e você vai tendo ideias aí de como é que mistura uma coisa com a outra e tudo. Mas são vários arquétipos de RPG clássico, RPG, JRPG, né? A gente começa com o Arcanista, ou Arcanist, que ele é tipo um Summoner, é o cara que invoca uma entidade que vai te proteger ou te dar um efeito, no caso, ele tem um efeito quando você chama ele, quando ele tá com você, e depois ele tem outro efeito quando você dispensa aquela entidade, não é isso? Exatamente. Depois a gente tem o Chimerist, ou Quimerista, ou Licantropo, ou Druida. Ele é o cara que muda de forma e tem poderes animais, né? Ele consegue absorver os poderes. Ele é o Mago Azul. Ele é o Mago Azul, né, cara? No Final Fantasy VI ele era aquele Ugal, que é aquele menininho Exatamente. selvagem, que ele tem os poderes dos inimigos. Então o Quimerista ele faz isso. Depois a gente tem o Darkblade, que eu acho que é a classe que a gente mais falou aqui, que é o cara que usa as emoções, é o guerreiro emo, né? É o Guerreiro Emo. Acho que o que todo mundo já jogou Final Fantasy mais antigo conhece é o Cécio do Final Fantasy IV, que é literalmente um Darkblade. O nome é o nome da classe dele. Antes de virar um paladino. Isso. A gente tem o Elementalista, que é um mago que lida com elementos. Tá bem básico, né? Todo tipo de magia que ele faz tem a ver com algum dos elementos do jogo. É o mago mais clássico, né? No final das contas, vai ser aquele mago mais clássico que vai lançar bola de fogo, que vai lançar magia de gelo, etc. Depois a gente tem o Entropista, o cara que mexe com o tempo, com a entropia, com a decadência, esse tipo de coisa. Eu diria que ele é um pouco de mago negro, um pouco de mago vermelho. Eu tô falando tudo isso do job de Final Fantasy, pessoal. Sim, faz Que sentido. é literalmente a maior referência disso aqui. Uhum. É muito claro. Ele é um pouco mago negro, um pouco mago vermelho ali. Ele causa efeitos ruins no inimigo. Ele dá uma misturada no caos, na sorte. Depois a gente tem o Fury. Não confundir com Furry. É importante, né, cara? É muito importante. O Fury, ele é o cara, ele é o bárbaro, ele é o berserker, ele é o cara que bate com a mão, o Artifa Lockhart. É o porradeiro. É o porradeiro. Ele tem armas também, mas geralmente ele usa mais a mão mesmo, ou garras e tudo, mas é o cara da porrada, é o monge. O Guardian, que é uma das classes do personagem do Kelvin, é o paladinozão, né? O guerreirão armado, com armadura, né? É o tanque. É o tanque, é verdade. É o tanque do grupo. É, ele tá lá pra proteger e não tomar dano. Inclusive, a gente não vai falar de skills aqui, mas eu acho muito legal que tem a skill você usar 2 escudos. Ah, é verdade. Você bate com 2 escudos. Temos também o Lore Master, que é o mestre do conhecimento, né? O sábio. É o cara que conhece os assuntos e tudo. Porque ele tem aquela coisa de bardo na maioria dos outros RPGs, que é o cara que sabe de tudo, assim. Que conhece várias coisas e tal. Ele tem um pouco disso. Ele tem até essa skill que é o conhecimento a poder, que
Você pode substituir qualquer atributo em um teste por insight. Agora o orador. O orador, o que é que o orator faz, Kelvin? O orador esse sim é mais um bardo clássico. Inclusive na arte dele no livro. Dela, no caso, no livro. Que ele vai ser aquele. Ele vai dar buff, né? Pro grupo. Ele vai ser o buffer do grupo. Persuasão, aí encorajar, condenar. É o buffer do grupo. Comparando o orador com o Lore Master, Kelvin, eu acho mais o Lore Master aquele cara meio de Cthulhu, tá ligado? Aquele cara, o mestre do conhecimento, aquele cara que se afunda em livros. Ele é o estudioso, estudioso, é o sábio. E já o orador, ele tá mais pra um bardo mesmo, por causa dos buffs e tudo. Lembra mais. E se você quiser ser mais bardo ainda, você coloca um nívelzinho de rogue, né? Que é o ladino, o ladrão. Ladrãozinho. Que é bem clássico, né? O que é que o ladrão faz? É o clássico, ele rouba coisas. A cisgueira ataca pelas costas. Ele é o DPS, né, focado aqui, pelo menos eu sinto no Fabulous, ele é o DPS focado em destreza. E ele tem muitos skills também, como costuma ter ladrões em outros RPGs, mas ele também causa um dano bem grande. Ele é o DPS de destreza. E aí a gente tem depois o Sharpshooter, ou o atirador. Aquele cara que sempre mexe, sempre tem um cara do grupo que quer fazer o Ranger, né? Pra fazer jogar de arco, né? O cara só joga de arco, só joga de longe. O arqueiro. O atirador, e ele vai ter skills de arqueiro, basicamente. Você vai. A maioria das skills dele é só você lançar várias flechas. Ou lançar uma única flecha muito precisa. Exatamente. Depois a gente tem o Spiritista, o Spiritist. Ele é o cara que já, como o nome diz, é o cara que invoca espírito. Ele também tem uma função de healer do grupo. Ele vai ser o mago branco. Bem o mago branco mesmo, verdade. Depois a gente tem uma das minhas classes preferidas, que infelizmente ninguém no grupo pegou, que é o Tinker, né? O inventor. O cara que faz engenhoca, o cara que constrói coisas. Eu acho bem legal essa classe no Fábula Última, cara. É verdade, né? Ninguém no grupo pegou. E ele é uma classe que trabalha bastante com os pontos de inventário. Ele cria muita coisa, cria uns itens melhorados. Eu acho muito legal o Tinkerer. Depois a gente tem o Wayfarer, é o viajante. O cara tá sempre com o pé na estrada. Ele tem bônus quando ele tá explorando coisas e tudo. O legal dele é que ele pode ter um companheirinho, né? Um bichinho. Ele pode ter um bichinho pra viajar com ele. E ele também tem umas skills mais sociais. Tipo, você vai ganhar. Na verdade, ele sabe se virar, né? Ele sabe se virar em viagens. E por último, a gente tem, né? Por último, no inglês, por causa da ordem alfabética, a gente tem o Weapon Master, né? O espadachim. Aqui é o clássico guerreiro que bate com a espada, né? Aqui é o guerreiro clássico de espada. Não tem nem muito o que a gente falar dele. Ele é o guerreiro clássico de espada. Ele vai bater com espada. Basicamente é isso. Como a gente falou, cada classe tem habilidades, né? São as skills que elas reforçam o papel dela. Como a gente falou aí, né? O Wayfarer, ele pode ter um companheiro animal e tudo. O Tinker, ele tem negócio de criar invenções. E algumas classes têm feitiços e rituais. A gente vai passar bem por alto aqui sobre feitiços e rituais, que é uma coisa bem complexa. Mas basicamente é o seguinte, a diferença entre os feitiços, eles são coisas que você usa no combate, são imediatas. Por exemplo, uma bola de fogo, um levitar. Já os rituais, eles são efeitos mágicos mais poderosos, né? Pra que servem os rituais? Nos rituais você vai fazer, por exemplo, criar uma barreira de energia pra proteger algo. Você vai fazer uma máquina antiga ficar nova. Mas são efeitos que eles são efeitos maiores, mas em compensação eles custam mais tempo, mais recursos, e se eles falharem vai ser um efeito muito pior do que você falhar em um feitiço. Outra coisa que a gente tem que falar da classe é que a gente falou que você começa com o nível 5 e vai até o nível 50, só que você só pode ter no máximo nível 10 em cada classe. E aí quando você chega na classe do nível 10, você masteriza essa classe
né? E você não pode mais subir, mas você, além da habilidade do nível 10 que você ganha uma habilidade masterizada, uma habilidade heróica, que É. é escolhido de uma lista lá, tem habilidades heróicas que são exclusivas de cada classe, tem habilidades heróicas genéricas, tipo aumentar o ponto de vida, isso aí vai de cada um, não é isso? Mas vai ser sempre um efeito um pouco mais forte, assim, do que os outros skills. E ele serve pra marcar que você dominou aquela classe. E a partir daí você pode, inclusive, escolher outra classe. Porque você não pode ter mais do que 3 classes não masterizadas. Então, se você tem 3 classes e nenhuma delas está nível 10, então você não pode escolher uma quarta classe. Você vai ter que aumentar o nível de alguma classe que você tem. Isso. Até masterizar ela. Quando uma classe se torna 10, aí você pode escolher uma quarta classe de nível 1, para continuar evoluindo até o nível 50. Como é que a gente evolui nesse sistema, cara? Diferentemente do D&D, que você tem que juntar 10.000 XP, ele tá mais para esses sistemas mais modernos, inclusive ele lembra um pouco o Dungeon World mais uma vez, né? E lembra também 3DT, mas com certeza foi totalmente sem querer. Aham. Você vai ter que juntar uma quantidade de experiência, no caso 10, para que você consiga passar para o próximo nível. E aí você ganha 5 de XP no fim de cada sessão, né? Terminou a sessão. A sessão tem que ser mais ou menos 4 horas, ou seja, a cada 4 horas de sessão, 5 XP. Inclusive, eu fiz uma adaptação, né? Porque ela, na regra, ela diz assim, caso a sessão dure mais, o mestre pode conceder XP mais de uma vez por sessão, digamos. Se algum adolescente ainda joga RPG aí e joga 8 horas por dia de Fábula Última, ele pode ganhar 10 XP numa sessão. Exatamente. Mas eu fiz uma adaptação, como a gente geralmente joga 3 horas em vez de 4, eu diminuí de 5 para 4 ou 3 pontos, dependendo da sessão, sabe? Fiz uma adaptaçãozinha aí. Mas é isso, o básico é a cada 4 horas de sessão você ganhar 5 XP. Você também ganha 1 ponto de XP por cada última point gasto pelos vilões. Simples assim, 1 por 1. O vilão gastou 2 última point na sessão. Todo mundo ganha 2 XP. A última maneira de ganhar XP é você ganha uma quantidade de XP igual à quantidade de Fábula Points gastos pelo grupo na sessão, dividido pela quantidade de personagens presentes. Desnecessariamente complexo, mas ok. Se o grupo tem 4 personagens, para vocês ganharem 1 ponto de XP extra, tem que ter 4 Fábula Point gastos na sessão. Exatamente. Porque se tiver menos que 4, ele vai de arredondar para baixo e ninguém ganha nada. Essa é uma das formas do jogo ficar te incentivando a usar, porque é muito comum em jogos que tem essas metacurrency, assim, que você fica guardando, você fica com medo de usar, assim, você acaba a sessão, você esquece que tinha aquilo, porque você fica guardando pra usar no momento específico e esse momento nunca chega. Então o Fabuloso quer que você gaste. Ele quer que você interfira na história, ele quer que você crie coisa, quer que você role seus dados, ele quer que você gaste esses pontos na sessão. Então ele tá te recompensando por isso. Além de recuperar a Fábula Point com falha crítica, ele também tem outras formas de recuperar, que a gente não vai citar aqui, porque tem muitos detalhes e tudo. Mas é o que o Caio falou, o jogo quer que você gaste a moeda, não é para você ficar guardando Fábula Point. Não tem limite, mas ele é um recurso muito bom, que além do mais dá XP pro seu grupo. Então não faz sentido você ficar acumulando aí, ser aqueles caras lá daqueles programas que o cara fica guardando coisa. Exatamente. E aí, como o Caio falou, pra subir de nível, você junta 10 XP. Exato. Toda vez que você juntar 10 XP, você pode, uma vez por sessão, subir um nível do seu personagem, o que vai te dar um nível em alguma classe que você já tenha, ou uma nova classe se você masterizou alguma, como a gente explicou já. Isso aí, o que é que você ganha quando passa de nível? Você ganha 1 ponto de vida máximo, 1 ponto de mente máximo. Se for seu nível 20 ou 40... você vai poder aumentar um atributo seu até o máximo de D12. Ou seja, se você já tiver D12, você não pode subir aquele atributo. Você pode, digamos, transformar um D10 em um D12, um D8 em D10 e assim por diante. Consequentemente, isso vai afetar também os outros atributos derivados. No caso, se você aumentar o seu vigor, como o ponto de vida é baseado em vigor, então o ponto de vida vai aumentar também. Exatamente. Além disso, como a gente já falou, você vai aumentar um nível na sua classe e vai receber uma habilidade nova ou um novo nível na habilidade daquela classe. Perfeito.
Quer ver? Vamos para a última parte do podcast. A gente vai falar sobre o combate. Vamos tentar ser breve, porque a gente não vai detalhar combate aqui. A gente vai dar o mínimo que a pessoa precisa saber. Porque uma coisa que a galera, quando vai atrás de saber do sistema, como é que joga, a gente já explicou que a regra básica do combate é aquela, né? Joga 2 dados, soma. E joga contra a dificuldade. A dificuldade ou a defesa do alvo se for um ataque, né? Exatamente. Então a galera já sabe, mas a gente vai dar um pouquinho mais de detalhes, né? No caso, o combate começa com a iniciativa, que ele é uma jogada diferente, né? Ele é uma jogada em grupo. A gente não vai explicar aqui como é que é a jogada em grupo, né? Porque o Fábula Ultima tem vários tipos de jogadas, além da jogada básica. Mas a iniciativa, só para você ter ideia, é uma jogada em grupo, é jogada só uma vez, né? E aí o lado que ganhou, age primeiro. Basicamente é isso, né, Kevin? Exatamente. Outra coisa interessante do combate é que as armas elas são divididas em diversas categorias. Que ela pode ser espada, lança, arma de fogo. E elas podem ser, também são divididas entre corpo a corpo e a distância, armas básicas ou armas raras. As armas à distância, elas são as únicas que atingem alvos voadores. Então é importante saber disso. É sempre bom ter alguém que possa atacar a distância do grupo. É, muito bom. Aquele seu amigo que a gente falou que gosta de jogar de arqueiro, tá aí a hora dele. Pra ele brilhar. É. E as armas básicas ou raras é porque você, no começo, você só vai conseguir comprar armas básicas e depois você vai ganhar ou encontrar ou comprar armas raras, dependendo aí do mestre, né? Ao longo do andamento da campanha é esperado que você vá fortalecendo os seus equipamentos. É. Como um bom JRPG, né? Você começa com a adaga de ferro e depois vai pegando a Adaga Matadora de Deus. É, por aí. Então, cada arma tem uma jogada própria de ataque. Como a gente citou, vamos dar mais exemplos aqui. Por exemplo, um cajado, ele rola vontade mais vontade. Se sua vontade é de 12, você vai rolar 2 de 12. Já uma espada longa, ela rola destreza mais vigor. E o número, novamente, o número alvo, quando você tá atacando alguém, é a defesa do inimigo. Então a dificuldade vai ser a defesa do seu inimigo. Uma regra importante aqui é que quando você rola o ataque, quando é um ataque, você ao mesmo tempo você rola o dano. Por quê? Porque o dano da arma é definido pelo HR, que a gente não sabe como vai ser traduzido aqui, que significa Reroll. Quer dizer, é o dado mais de maior valor rolado no ataque. Por exemplo, uma arma que o dano dela é HR mais 7. Na hora que você atacou, você rolou os dados e o dado maior deu 8, então o dano dela vai ser 8 mais 7, naquela rodada vai ser 15. Exatamente. Você tem ideia de como é que eles vão traduzir Reroll? Caralho, é pior. Porque o HR, né, que é o dado mais alto do ataque, ele é uma mecânica que é usada no jogo todo, inclusive nos feitiços, até aqui, ó. É verdade. Realmente, vai ser boa sorte. É, os feitiços eles também seguem, né, os ofensivos eles também seguem a mesma regra, né. Diferentemente do D&D, a galera da bola de fogo, você tem que jogar o dano aqui também, você tem que jogar o ataque e o dano para acertar o feitiço. Ele também tem essa mesma regra. A única diferença é que, em vez da defesa, vai atingir a defesa mágica do inimigo. Quando você ataca com magia, você mira a defesa mágica. Quando ataca com físico, mira a defesa física. Ou só defesa, no caso. As armas raras, elas também podem ter efeitos. Além do dano normal, ela pode ter um efeito, como ela causa lentidão, ela dá dano por fogo, que tem os elementos, que a gente não vai explicar aqui, a questão dos elementos, das resistências, mas pode te dar imunidade a alguma coisa. E elas também podem ter o dano, os atributos diferentes. Então uma espada longa, que é destreza mais vigor, se ela for uma espada longa rara, ela nem sempre vai ser o mesmo atributo. A ideia dessas armas raras é exatamente isso. São armas que elas são... Por isso elas são raras. Elas são diferentes das armas normais que você vai começar a aventura, vai ter o começo da aventura. Pode ser por exemplo, quando o Rodrigo deu o exemplo aí, uma espada que ataca, na verdade, com vontade, porque ela é uma espada que foi criada por um mago e papapá, e alguma coisa assim. O mestre pode dar o flavorzinho dele. Ou então uma arma que ataca, uma espada que ataca diretamente na defesa mágica do oponente. Pode acontecer também. Pode ser. Então tem tudo isso. Tem a espada que ignora a armadura. Então as armas raras, elas têm essa propriedade aí de ser bem inusitadas. Usem sua criatividade.
E é isso, Kelvin. Espero que tenha sido um podcast instrutivo para quem tá querendo aprender Fábula Última. Que o pessoal tenha entendido, né? O que a gente tentou passar aqui, né? Eu espero, a gente tentou. Se você ainda tá com dúvida de alguma regra, se você não entendeu alguma coisa, você deixa aí nos comentários, comenta, procura a gente nas redes sociais, 8 Pilares Podcast, deixa lá um comentário, que a gente vai tentar explicar melhor aí, ou no próximo episódio, ou comentando o seu comentário. E provavelmente alguns desses aspectos que a gente falou aqui, a gente vai voltar no futuro, com alguma forma mais detalhada, talvez. Não tô prometendo, mas provavelmente irá acontecer. O importante é que você saia daqui sabendo o básico do Fábula Última, para quando o seu mestre chegar, você saber o que está acontecendo. Principalmente a questão do Fábula Point, que é uma mecânica que a gente mesmo, né, Kleber, a gente esquece de usar às vezes. A gente tem que se lembrar de usar de vez em quando. Então aí você aproveita para ter essa visão mais ampla, se você não conhece Fábula Última, ter essa visão bem ampla aí do que é o que você é capaz de fazer no jogo, como é que ele funciona, como é que ele roda na prática, mas também a galera que já joga e esquece aí de usar laço, esquece de usar traço, identidade, esquece de usar inventory points. Aconteceu também a galera, todo mundo ferrado no combate, não sei se foi no seu grupo ou no outro. Talvez os dois. Talvez nos dois. Então é isso. Espero que tenha funcionado aí pra vocês. Qualquer coisa, reclamação, deixa nos comentários. Beleza, Kelvin? Beleza? Ficamos por aqui e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.